Olá, Anthony, como estás? Bem, Um pouco obrigado. atrasado, E tu não como é? estás? Bem, bem. Perfeito, estou pronto. Tens a Sim, certeza? sim. Hoje vamos falar do flash. Hum, Como controlar a luz do flash, como melhorar as suas qualidades. A seguir vamos falar da fotografia de casamento e como fotografar crianças, como pô-las à vontade para tornar as fotografias mais naturais. hum. Estás preocupado? O que foi? Mas o que é isso que tens aí na cabeça? Isto é um instrumento fundamental para fotografar crianças. Fundamental. Claro, todos os bons fotógrafos têm um instrumento destes na sua mala. Hum. Espera, mostra lá. Muito bem, perfeito. Olha, tens estofo de fotógrafo. Verdadeiramente fundamental. Fundamental. Sinceramente, imaginei uma coisa totalmente diferente, mas se assim o dizes. Preparado? Preparadíssimo. Hoje vamos falar de situações ligadas à fotografia muito comuns e muito frequentes, mas também difíceis, como a fotografia de casamento e como fotografar crianças em casa. A propósito, deixa-me que te diga, ultimamente já fiz dois casamentos. Casaste 2 vezes? Sim, realmente, divorciei-me, casei, divorciei. Não, estou a brincar. Fiz fotografia de casamentos. E também tentei fotografar os meus filhos, mas as fotos não ficaram como eu queria. Até porque são situações difíceis. Há sempre gente que se movimenta, a luz nem sempre é aquela que queremos, o enquadramento não é o perfeito. Estou a precisar de uma ajuda. Bem, olha, tocaste num dos maiores problemas deste género de fotografia, ou seja, a escassa luz e os temas em rápido movimento que conduzem ao perigo do tremido, que é um dos maiores inconvenientes na prática deste género de fotografia. Precisamente por esse motivo gostaria de introduzir a utilização do flash, porque por vezes é um pouco difícil pedir aos temas que permaneçam imóveis, uma vez que isso faria perder a espontaneidade da imagem. E, portanto, com pouca luminosidade é preciso saber utilizar o flash para congelar os movimentos. Eu queria era perceber como usar corretamente, porque as fotografias que tiro com flash são Uma porcaria. digamos que Desde lá. não são bonitas. Realmente prefiro fotografar sem o flash. Sim, tu estás a dizer isso porque viste fotos tiradas com o flash mal utilizado, sem os pequenos cuidados que ajudam a esconder a sua utilização. Na fotografia profissional, corretamente feita, mesmo com o flash, nem nos damos conta dele. O flash, de qualquer modo, é útil não só quando há pouca luz, mas também quando há demasiada luz. Há ainda aqueles casos em que tens mesmo de usá-lo ou arriscas a ficar com fotos sobreexpostas ou mesmo tremidas. Para o casamento, por exemplo, qual é o equipamento que me aconselhas a levar? Bem, então, antes de mais, como foi dito, o flash e, no caso de fotografares com filme, diversos filmes com sensibilidades diferentes, de várias sensibilidades ISO, que te permitam captar ambientes com diferentes níveis de iluminação, tanto no interior como no exterior. Se estás a trabalhar com o digital, leva vários cartões de memória para gravar os teus fecheiros, podendo também ser útil um tripé que te permita, eventualmente, captar cenas de conjunto sem ter de utilizar o flash com tempos longos. Apesar de o ideal ser tentar fazer boas fotos com o teu movimento, tenta tornar-te invisível entre as pessoas de forma a captá-las de forma mais espontânea. Em relação às óticas, use eventualmente uma grande angular para as vistas de conjunto, pois, entre outras coisas, ela vai ajudar mesmo a disparar com tempos um pouco mais longos. Mas pode ser divertido utilizar uma teleobjetiva média para fazer retratos de perto às pessoas. Até uma teleobjetiva pode ser útil porque te vai permitir fotografar temas à distância sem fazer notar a tua presença e, portanto, conseguirás fotografar de forma, digamos, mais natural, sem que as pessoas fiquem em pose ou te deem o seu sorriso de circunstância. Pode ainda ser útil levar alguns dos filtros de que já falámos para os efeitos especiais. Lembras-te das lições passadas? Sim. Realmente não vejo a hora de aprender estas coisas. Podemos começar pelo Claro. flash. Ok, então vamos lá começar a falar do flash. Olha, o flash, antes de mais, é uma luz descontínua, ou seja, emite um clarão muito breve no tempo que decorre entre a abertura e o fecho do obturador, permitindo, no entanto, nesse breve espaço de tempo, eliminar a cena que estamos a enquadrar. No princípio, os flashes eram constituídos por tochas com pó de magnésio que, inflamadas, davam luz. Isto nos finais do século XIX, princípios do século XX. Os flashes atuais utilizam lâmpadas de xenon que produzem uma luz semelhante à luz do dia, portanto com uma temperatura de cor próxima da daylight. Lembras-te? Já falámos disso. Sim. Existem vários tipos. Partimos dos flashes incorporados nas reflex até chegar àqueles mais profissionais que permitem o controle da exposição automática ou totalmente manual.
Realmente a minha máquina fotográfica também tem um flash incorporado. Mas como tu disseste, também há os flashes externos a que chamaste profissionais. Quais as diferenças e qual é o melhor? Bem, olha, o flash incorporado nas reflex é muito cómodo. Primeiro porque está sempre à mão e, portanto, em situações em que é necessário, está sempre à disposição. O problema com esses tipos de flashes é que geralmente não são muito fortes e também a direção da luz não é regulável, por isso temos sempre um tipo de iluminação frontal que não é o melhor tipo de luz para retratos ou imagens por exemplo, se tiras a fotografia aos noivos com uma luz como esta, vais de certeza obter imagens mais planas ao iluminá-los de frente, projetando as suas sombras no fundo. Provavelmente quando dizias que não gostas muito das fotos com flash, devias estar a referir-te a este tipo de efeito. Realmente as minhas fotos ficam muitas vezes pouco naturais, com a luz muito fria. Os temas são apanhados por um clarão muito intenso, ao mesmo tempo que o resto fica muito escuro. Bem, Anthony, eu estou a ver que as lições que demos sobre a utilização da luz te foram úteis. Conseguiste identificar os principais defeitos deste tipo de iluminação, que dizem respeito, sobretudo, à direção da luz, intensidade, contraste e a cor. Agora vamos comparar todos estes aspectos e, sobretudo, saber como controlá-los utilizando a luz do flash. Está bem. Realmente, graças a alguns truques, podes mesmo controlar a luz do flash e começar a controlar a sua direção, difundi-la, refleti-la e até mesmo colori-la. Mas para isso, o melhor é que tenhas um flash externo. O quê? Aquele que é conectado através do mecanismo que está sobre o pentaprisma? Sim, na sapata, precisamente, que se encontra sobre a tua máquina fotográfica. Olha, este é um dos tipos de flash que podes usar, mas existem outros como este, com tocha. Este, por exemplo, que pode ser usado segurando-se na mão, ao lado da câmara, e permite controlar a direção de emissão dos flashes, ou então ser montado num suporte que o afasta da objetiva da máquina, sempre conectado à máquina através de cabos, os chamados cabos de sincronização, que transmitem o impulso da máquina para o flash. Mas vem-me à cabeça uma questão. Se estou a segurar com uma mão e tiro a foto com a outra, arrisco-me a ficar com uma fotografia tremida ou não? Sim, realmente por isso é que se utiliza um suporte para fixá-lo ao corpo da câmara fotográfica e torná-lo mais firme, permitindo-te que agarres melhor a máquina, mantendo-a mais estável durante o disparo. Ok. Conseguir afastar a emissão do clarão do ponto de captação é já um passo em frente e permite-nos controlar a direção da luz. Depois é preciso começar a verificar a respectiva intensidade, mas para isso é preciso que comecemos a introduzir o conceito de número-guia. E isso é o quê? O número de guia é o valor numérico que exprime a potência de emissão do clarão do flash. Tecnicamente, seria de utilizar o diafragma para expor corretamente um tema que se encontra a 1 metro da câmara fotográfica com uma película a 100 ISO. Podes dar um exemplo? Sim, por exemplo, com um flash que tem o número de guia 22, significa que utilizando um diafragma 11, 22 a dividir por 11 dá como resultado 2, o que te vai permitir expor corretamente com um filme 100 ISO os temas que se encontram a 2 metros da câmara. Ok. Ou então, se és obrigado a utilizar um diafragma 4, ou porque a luminosidade da tua objetiva não é suficiente, ou porque queres uma maior profundidade de campo, 22 dividido pelo diafragma que estás a utilizar, ou seja, 4, vais poder fotografar temas expostos corretamente a uma distância de 5 metros e meio. Portanto, deves afastar-te em relação ao ponto de observação anterior. Ok. Mas não te preocupes, não é preciso fazer estes cálculos todos. Normalmente nos flashes existe uma tabela, ou mesmo através do display, defines valores de sensibilidade ISO e do diafragma utilizado e podes ler os valores que te servem para uma correta exposição. E alguns flashes possuem mesmo a função automática de leitura da luz, ou seja, através de um fotómetro ou exposímetro interno que geralmente tem uma célula que se encontra à frente, permitindo a emissão controlada do clarão, ou seja, quando primos o botão, a lâmpada começa a emitir a luz e no automático o fotómetro mede a correta exposição, bloqueando a emissão do clarão logo que se tenha atingido este nível de exposição. Mas existem ainda sistemas mais avançados que são usados na leitura TTL, isto é, através da lente objetiva, onde o flash comunica com a máquina e bloqueia a emissão do clarão quando, através da objetiva, tiver passado a quantidade certa de luz que vai atingir o filme ou o sensor. Então, e qual é a melhor definição? A automática ou a manual?
Bom, como sempre, não existe uma definição que seja a melhor de todas. A definição automática permite-te agir muito rapidamente sem efetuar cálculos e, na maior parte dos casos, também te vai dar a exposição correta. Bom, então stop. É a que eu vou usar. Não, olha, que eu disse na maior parte dos casos. Há sempre casos em que pode haver Ah. engano. Imagina, por exemplo, se estiveres a fotografar pessoas a uma determinada distância e entre tu e essas pessoas houver outros elementos. Há o risco, neste caso, que o clarão emitido pelo flash elimine primeiro estes elementos e o mecanismo de leitura automática da exposição revela a correta exposição para aquilo que está em primeiro plano. Neste caso, terás estes elementos corretamente eliminados, mas a projetar sombras sobre os temas situados atrás e, além disso, o tema de interesse da tua foto ficará subexposto. Pensa, por exemplo, que te encontras no casamento onde queres fotografar os noivos, mas entre ti e os noivos há outras mesas com pessoas sentadas com jarras de flores em cima da mesa. Nesse caso vais querer eliminar corretamente os noivos, mas o teu fotómetro, o fotómetro no interior do flash, poderia ler a exposição sobre as pessoas sentadas à mesa e, portanto, arriscarias a ficar com os noivos subexpostos. Neste caso é preciso passar para a leitura manual e, fazendo 2 cálculos, estabelecer qual é a emissão adequada do flash para iluminar corretamente o teu tema principal. E há ainda outros sistemas para regular a emissão luminosa. A maior parte dos flashes externos tem no interior da cabeça uma lente que te permite controlar a amplitude do cone de luz emitido e, portanto, conforme a focal que estás a usar, podes decidir se utilizas um raio muito mais amplo ou então transformá-lo numa luz spot no caso de estares a usar uma focal longa. Então, só para eu perceber bem, se uso uma grande angular, escolho o flash para iluminar uma grande área mais vasta. Se uso uma teleobjetiva, devo escolhê-lo para iluminar uma área mais restrita. Perfeito. Certo? Sim. Se bem te lembras, falei dos flashes que se usam separados da câmara fotográfica. Alguns destes utilizam um cabo de sincronização, de que já falámos, e outros podem utilizar um dispositivo de servocélula. Isso é o quê? A servocélula é, na prática, um dispositivo que se encontra no interior do flash, ou em alguns vem juntamente sob a calha para elevar o clarão emitido pelo flash principal. Primes o botão da posição em que te encontras, emites o clarão do flash que tens sobre a câmara fotográfica e isto faz disparar ao mesmo tempo outros flashes que podem estar colocados à distância da tua máquina. Este é mais um modo de controlar a direção de proveniência da luz, sendo, além disso, muito útil em espaços muito amplos para equilibrar os níveis de luminosidade do primeiro plano e do fundo. Então escuta, estou atrás do altar. Quero tirar uma fotografia aos noivos, precisamente no momento mais importante de todos. Preciso de uma iluminação perfeita, porque vou ter uma ocasião única. Como devo posicionar estas servocélulas? Bem, podes posicionar um flash mesmo separado da tua máquina e vais utilizá-lo como luz lateral e como luz-chave. O flash que tens sobre a tua máquina vai funcionar como luz de enchimento frontal e fará disparar 2 flashes que colocaste anteriormente atrás dos noivos, dando um efeito de contraluz. Poderão assim disparar quando primes o botão, digamos como direcionados pelo flash que tens sobre a tua máquina fotográfica, sem se ter de andar a estender cabos para sincronizar os flashes ou coisas incómodas no interior da igreja. Ok, já estou a começar a perceber. Muito bem, Anthony. De qualquer modo, temos ainda o problema da luz direta do flash que produz uma iluminação demasiado dura. Sim. O que é que achas que podemos fazer para melhorar a qualidade? Refletir a luz ou tapá-la? Perfeito. Realmente trata-se precisamente de tentar refletir a luz sobre uma superfície mais ampla para transformar assim a fonte de formas picotadas numa fonte de luz mais ampla, beneficiando o tema com sombras mais suaves. Podemos fazer isso com vários flashes, assim como este, estás a ver? Temos a possibilidade de voltar a cabeça do flash e orientar assim a emissão do raio luminoso sobre uma parede lateral ou sobre o teto. Claro que estes devem ser brancos, de outro modo a luz ficaria com uma cor que iria prevalecer na foto. Por exemplo, num trabalho que estás a fazer durante um casamento, poderia ser também interessante fotografar a noiva a maquilhar-se antes da cerimónia. Um pouco como fazer um documentário de cenas dos bastidores de um filme. E, portanto, Perfeito. para estes registros que serão feitos em casa, para não distorcer muito a atmosfera, deves tentar usar uma luz que não seja a luz direta do flash, que cria sombras muito acentuadas e em seguida fazer refletir o raio da luz numa parede branca ou no teto.
Isso, como disse anteriormente, transforma a fonte de luz, tornando-a muito mais ampla, envolvendo melhor o tema e produzindo sombras claramente bem mais suaves. Se queres uma luz mais suave, existem também difusores à venda no mercado que se aplicam sobre a cabeça do flash. Alguns são pequenos, de plástico, que se aplicam diretamente. Outros, como este, por exemplo, que são softboxes muito pequenos usados para produzir uma luz mais suave e são sempre aplicados sobre a cabeça do flash. Mas deves ter atenção neste caso se não estiveres a usar uma medição TTL para o facto de que esta reduz bastante a emissão do flash e, portanto, será necessário sobreexpor durante um ou dois stop para conseguires eliminar os teus temas. Também podes usar isto no avião quando vais. Já chega, pronto. Está bem. Deixemos disso, está bem? Mas continua o problema da cor da luz do flash, que muitas vezes pode não ser congruente com outras fontes de iluminação que existam no contexto. Por exemplo, se te encontras a fotografar ao final de tarde, uma vez que a luz do flash é como a daylight, ou seja, a luz das horas centrais do dia, ou então se te encontras a fotografar no interior com luzes artificiais. Para resolver este problema existem filtros de cor ambriada, como este, a colocar diante da cabeça do flash de forma a colorir o clarão luminoso emitido pelo flash. Por exemplo, se estás a tirar a foto clássica com os noivos fotografados no pôr do sol, com o sol nas costas, se não usares a luz do flash, corres o risco de obter uma imagem onde o casal surge com uma silhueta totalmente negra sobre o pôr do sol no fundo exposto corretamente. Precisas necessariamente de usar o flash para iluminar o primeiro plano. Mas utilizando o flash, que como já disse tem mais ou menos a temperatura da cor da luz daylight, corre-se o risco de eliminar o primeiro plano com uma tonalidade cromática perto do azul, enquanto que o fundo tem uma tonalidade muito mais quente. Então, para equilibrar o primeiro plano e o fundo, coloca-se diante do flash um filtro deste tipo que te vai permitir eliminar o primeiro plano com o flash, deixando a tonalidade cromática perto daquela do pôr do sol, ficando com uma imagem muito mais equilibrada em que a utilização do flash é oculta e muito menos inconveniente. Mas no momento em que me encontro em pleno dia, com muita luz, vou precisar de usar o flash, não é? Não, ou melhor, até agora falámos das situações onde o flash é utilizado para compensar a falta de iluminação, mas há casos em que tem outra utilização. Por exemplo, num casamento que se realiza no final da manhã, no momento da saída dos noivos da igreja, que é um dos momentos mais importantes a fotografar, acontece o lançamento do arroz. Estaremos a meio do dia, quando o sol está alto e produz sobre o rosto do casal sombras muito desagradáveis. Então, nesse caso, precisas de uma luz de preenchimento que te permita disfarçar isso. E de certeza que não vais ter por perto um assistente com um painel refletor para preencher essas sombras. Nesse caso é útil usar o modo de flash de preenchimento ou fill-in. Assim, faz um disparo no momento em que eles estão a sair e o flash vai preencher estas sombras que te poderiam impedir a correta reprodução dos noivos. Sim, mas nestas situações nunca tiro fotos. Porquê? Porque o arroz no meu cabelo, percebes? Ou seja, é melhor não. Então, agora que aprendi a usar a luz do flash, também o posso usar com os meus filhos que nunca conseguem estar parados. Sim, pode ser uma maneira de fotografá-los, até porque se pedires a uma criança para ficar quieta, vais perder a espontaneidade das suas expressões. E por isso o flash também é muito útil quando é preciso parar temas em rápido movimento, sendo assim necessário utilizar tempos rápidos. É aqui que te vai ajudar a luz do flash. Mas é preciso ter atenção nestes casos para o tempo de sincronização do flash. O que é que pode acontecer? Quer dizer, o chamado X-Sync, todos os flashes permitem emitir o raio de luz e eliminar plenamente o fotograma, só até um certo tempo de disparo. Com tempos demasiado breves, arriscas-te a ficar com fotografias parcialmente expostas. Uma vez que nos tempos curtos as cortinas do obturador nunca chegam a abrir completamente, corres o risco que o clarão dispare quando apenas uma parte do fotograma está exposto. E, portanto, ficarás com uma fotografia em que metade está corretamente exposta e a outra fica completamente negra. Assim, o flash nunca é utilizado com tempos demasiado breves, mas sim com tempos mais longos. Então, o flash pode ser utilizado mesmo com uma exposição longa? Sim, claro. Também pode ser utilizado com tempos muito longos, apenas com a técnica do slow sync, ou seja, sincronizando o tempo do flash com uma exposição muito longa. Isso permite bloquear o movimento do tema e ter uma imagem nítida e, em seguida, através de uma longa exposição em que o obturador
obturador continua aberto, captar a luz ambiente e também o rastro deixado pelos temas em movimento. Porém, em alguns casos é mais útil utilizar a função disponível na segunda cortina para tornar o efeito mais natural. Segunda cortina. Vê bem, praticamente o flash pode ser sincronizado no início ou no final da exposição, ou quando se abre o obturador ou quando está para fechar numa longa exposição. Com certos tipos de temas, especialmente temas em movimento, é útil a sua sincronização à segunda cortina, ou seja, quando a exposição está quase no fim. Vou dar-te um exemplo. Sim. Pensa no teu filho, por exemplo, uma criança a correr. Se o fotografares sincronizando o flash à primeira cortina, logo que primas o botão, inicia-se a emissão do raio de luz, que vai dar uma imagem clara do teu filho, e uma longa exposição vai dar origem a um rastro do movimento. Mas a imagem final está nítida e esse rastro fica na frente e pouco natural, não representando perfeitamente o movimento. Mas se fizeres a sincronização à segunda cortina, no princípio a exposição irá permitir-te representar este rastro corretamente e o clarão do flash só vai disparar no final da exposição, bloqueando no final do rastro, ficando muito mais natural e respeitando a direção do movimento. Lindo, quero experimentar. Sim, experimenta. Sobretudo, como te estava a dizer, com temas deste tipo ajudam a uma representação mais natural. No entanto, Anthony, fotografar crianças não significa só tentar roubar imagens nos seus momentos de brincadeira ou pará-los em movimentos rápidos e velozes, mas também captar as expressões mais naturais dos seus rostos, especialmente em situações de espontaneidade. Vê bem, as crianças são um tema especial e muitas vezes ficam intimidadas e impacientes à frente da objetiva. Por isso é preciso pô-las à vontade, talvez sugerindo a fotografia como um jogo. Mostrar a câmara, se tiveres uma reflex digital, podes mostrar logo após o disparo como é que ficaram as fotos. Então elas vão se comportar com mais naturalidade e certamente as suas imagens vão ficar, digamos, mais espontâneas e representando melhor as suas emoções. No entanto, partindo do enquadramento, tentar evitar esmagá-los contra o chão, enquadrando-os de cima. Quando possível, baixa-te até à sua altura para dar a proporção adequada entre o objeto e o fundo. O principal é a interação com eles. Tal como esta coisa aqui. Sim, bem, isso foi uma brincadeira do início da lição. De qualquer modo, propõe a foto como um jogo utilizando coisas deste tipo. Está bem. Mas também depende muito da idade. Repara, dos 0 aos 3 meses as crianças não interagem muito com o mundo que as rodeia. Então, nesse caso, deve-se fotografá-las ainda nos braços da mãe, usando uma luz natural que te dê a sensação de suavidade. Mas quando crescem, dos 3 aos 9 meses, começam então a ter expressões, a transmitir as suas emoções através do rosto e a terem também movimentos mais rápidos. Nessa altura, tenta aproveitar esses olhares, chamando a atenção deles com o enquadramento e focagem já definidos, atraindo a sua atenção para captar o seu olhar. Mas quando ficam maiores, quando crescem e começam a andar, é só segui-los nas suas explorações e improvisar os melhores momentos para fotografá-los. Eu tenho precisamente um com 3 e outro com 5 anos. Sim, exato. Então, quando começarem a crescer, especialmente o mais velho, talvez possas começar a tentar fazer um retrato um pouco mais com pose, onde o tema é colocado em pose e assume uma expressão ainda mais natural. Nesse caso, porém, usa talvez uma teleobjetiva média, uma 50mm, 50 a 90mm, que permite manter a distância correta do tema e representá-lo com as proporções corretas. É importante, neste caso, limitar mesmo ao mínimo a profundidade de campo, focando sempre os olhos de modo a tornar mais incisivo o olhar e suavizar os tons da pele e do rosto. Como sempre, deste muitos bons conselhos que vou começar já a aplicar. Tivesse eu recebido estes conselhos antes, tenho um monte de fotografias em casa que não valem nada. Olha, Anthony, levaste muito tempo para decidir fazer um curso de fotografia, a sério. Vale mais tarde do que nunca. E sublinho, a sério. Certo. Hoje aprofundamos os aspectos técnicos relativos à luz do flash, especialmente a forma de controlar a sua direção, a intensidade, o contraste e a cor. Vimos os diferentes tipos de flash, depois falámos da sincronização de tempo, sincronização à primeira e à segunda cortina, a modalidade de slow sync, portanto com tempos longos, e a utilização de servocélulas para fotografar com flash à distância. Em resumo, tens todos os elementos para tentar fazer novas fotografias. Só mais uma coisa. Podes-me emprestar aquela... Claro. Obrigado.
Deus.